Meus irmãos e amados, estamos de volta com o nosso canal Seminário Teológico Bereshit CETEB, aí no YouTube. Ele que trata especificadamente dos nossos cursos teológicos, né? Aqui temos as aulas, estamos gravando as aulas do nosso curso teológico. Temos o curso básico, o intermediário e bacharel. Pretendemos, durante os anos, integrar e colocar todas essas aulas disponíveis aqui na rede mundial, para quem quiser acessar e fazer o curso, pede o material, faz as provas e conclui o seu curso à distância. O nosso seminário ele está aqui em Lajinha, Minas Gerais, Seminário Teológico Tabernáculo, mantido pelo Ministério Tabernáculo, que tem 84 igrejas no Brasil, sede aqui em Lajinha, Minas Gerais. Seminário Teológico Bereshit, que é mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, junto com a Faculdade Teológica Bereshit, oferecendo os outros cursos. O seminário CETAB oferece só o básico, e o Bereshit oferece o intermediário, o bacharel, a gemátria, a xerologia, a administração eclesiástica, hebraico, grego e outros cursos. Estamos trabalhando a matéria escatologia. Hoje falaremos sobre o terceiro selo e a crise econômica. Nós falamos na última aula sobre os selos, os 7 selos, que acontecerão depois do arrebatamento da igreja no capítulo 4, quando João recebe a ordem, sobe para cá. O terceiro selo diz assim: quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro selo vivendo dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Então nós temos aqui uma situação que está uma balança que tem peso, né? E falando de caristia, falando de fome, né? E esse selo mostra quão terrível será aquela fome naquele dia. Porque nós teremos que fazer aqui algumas análises para saber quanto valia, né, as medidas, quanto era o consumo mínimo, a ração diária de um dia naquela época da Palestina, quanto valia o dinheiro, para a gente entender se está havendo aqui uma caristia, uma dificuldade ou não. Primeiro temos que entender que o kenis, a palavra kenis no grego, quer dizer 1 litro mais ou menos, 1 litro de alimento. Um efa é 40 litros, um CA são 13 litros, um homer são 4 litros, e o kenis é 1 litro. O denário era moeda romana, havia moeda grega, dracma, o ciclo ou shekel, moeda hebraica, judia, e havia o denário que era moeda romana, denominador romano. O denário valia 24 asses, valia 96 quadrantes e 192 leptos. Aquela viúva deu 2 leptos, né? Deu praticamente nada, né? Então Joséfo, que é historiador da época, e nos seus dados ele diz o seguinte: a ração diária de pão distribuídas aos pobres e que lhes garantia o estritamente necessário custava 2 asses. 1 denário valia 24 asses. Então 1/12 do denário era a ração, a 1/10 parte do denário seria a cesta necessária para uma pessoa sobreviver. O preço do trigo ou da farinha naquele tempo era de 1 denário por 1 CA. O CA são 13 litros. Então, 1 denário comprava 13 vezes o preço aqui desse aqui do Apocalipse. Aqui está dizendo 1 kenis por 1 denário. 1 litro por 1 denário. No tempo normal, de tempo que não havia nenhuma hecatombe, nenhum problema nenhum, nenhuma caristia, nenhuma dificuldade, você comprava 1 denário, 13 litros de comida. Então você está vendo que a situação aqui é muito dura, é muito difícil. A quantidade mínima de pão necessário para um dia para um homem representava a quantidade de 1 litro. Assim sendo, 1 denário 24 asses dava para sustentar uma pessoa por 12 dias. Se fosse um sujeito só, com 1 denário ele comia 12 dias. Mas como a média do judeu era 5 pessoas, então você já sabe que vai cair para 2 dias e meio, né? Mais ou menos é isso aí. Então os discípulos também fizeram a conta aquele dia, quando teve a multiplicação dos pães, e eles disseram assim: Senhor, temos que gastar 200 denários para alimentar essa multidão de 5.000 pessoas. Então você veja bem que a conta daí está mostrando que é 1 para 25 denários, né? 25 avos de denário, o preço normal da metade da ração diária. Se você fizer as contas aí, você vai verificar quanto custa um dia de serviço no Brasil hoje. Você pega o salário de quase R$1.000, divide por 30, você vai achar aí mais ou menos 30 e poucos, né? Que seria um dia de serviço. Nós temos informações também de fora da Palestina, obtidas por Cícero, o grande historiador romano, que diz que 12 kenis, 12 litros, era igual a 13 litros de frumento, e custava 1 denário. Né? 12 kenis é igual a 1 CA. De acordo com Aristeu, também outro historiador romano, a ração diária para um homem era de 1 kenis, 1 litro de comida. Então nós temos uma situação extremamente grave aqui nesse capítulo
nesse terceiro selo. Uma crise econômica muito grande, né? Quando um quenis que era para comer, se alimentava vários dias, né? 12 dias, um denário, de repente aqui vai sustentar 5 pessoas por 2 dias e meio, é isso? Então, o tempo aqui é de uma recessão muito grande. Está gastando aqui um quenis de trigo, 24 horas para comprar 1 litro de alimento. 5 pessoas durante um dia. Então nós temos aí uma fome terrível, né? Não dá para comer praticamente nada. Antes do terceiro selo, gastava 12 denários para alimentar a família de 5 pessoas durante um mês. Um mês. Nesse cavalo preto aqui, está gastando 150 denários para sustentar a mesma família por um mês. Então, uma crise muito terrível, uma inflação de mais de 1.200%. Então, nós temos aqui, José também nos fornece alguns dados de preços de caristia durante o imperador Cláudio, quando teve aquela fome terrível lá. Diz que o issário valia 4 dracmas, né? Um issário era 4 litros de comida, portanto, 4 litros por 4 dracmas, quase 1 litro por dracma. E a dracma é 2 dracmas igual a um ciclo. E 2 dracmas, um denário valia 2 dracmas. E 4 denários, 2 denários 1 dracma e 4 denários 1 ciclo. Da dracma por ciclo é metade, né? Então, nos dias atuais, eu fiz um levantamento aqui, peguei alguns dados da ONU, da FAO, que é a Organização das Nações Mundiais para a Alimentação, para mostrar essa defasagem aí. A produção de toneladas de alimentos no mundo. Então, em 2004 aqui, eu achei a produção aqui, a população mundial está aumentando a taxa de 1,8% ao ano, enquanto o número de trabalhadores da agricultura está diminuindo, né? Na verdade, hoje nós temos aquela situação da PA e da PG, né? Enquanto os alimentos crescem numa PA, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, somando, a boca, as pessoas no mundo, crescem numa PG, multiplicando. Progressão geométrica e progressão aritmética. Então, fatalmente, teremos uma dificuldade para alimentar. Aqui mesmo nós temos gente passando fome no Brasil hoje, né? Não é só na África que tem gente passando fome. Muitas pessoas vivendo com abaixo da linha da pobreza, né? Com menos de $1 por dia. $1 é R$4. E nós temos muitas pessoas, muitas famílias, mais de quase 15 milhões de famílias no Bolsa Família, arrecadando lá 40, 50, 70, 80 reais por cabeça. Estão vivendo disso, tem muita gente vivendo de Bolsa Família. Tem gente vivendo de auxílio de BPC, né, benefício de prestação continuada, de INPF, de aposentadoria. Nós temos 30 milhões de aposentados no Brasil, né? Entre 205 milhões. Então a população, eu peguei a produção mundial de trigo no ano de 2004, o mundo produziu 624 trilhões de gramas. Eu tive que pôr em grama para entender. 624 quatrilhões de gramas de alimento para 2004. Em 2004 nós tínhamos 6 bilhões de pessoas. Se dividir, vai dar 291 gramas por dia para cada pessoa. Na Coreia do Norte, no regime comunista de Kim Il-jong, está dando 300 gramas de ração lá. Em Cuba também já está em crise, a caristia. Na Venezuela nem se fala. Então é uma situação muito triste. Quando você poderia comer 1 quilo por dia, aqui está se comendo nem 300 gramas por dia. Então é uma caristia muito grande que nós teremos nesse período do terceiro selo. Vamos ficando por aqui. Um abraço, a paz do Senhor.